Eu queria falar um pouco sobre no eventual governo Dilma. O senhor tem falado na campanha que não abandonaria o mandato. O senhor não pensa em ser ministro, caso ela seja eleita, aceitar um convite? De maneira alguma. Eu sou candidato a senador. Se eu for eleito senador, eu espero que seja, eu ficarei 8 anos à frente do meu mandato, representando São Paulo, trabalhando por São Paulo. Eu sou novo, é o meu último cargo no parlamento, eu vou ter o orgulho de ter ocupado todos os cargos no parlamento, ter sido vereador, deputado estadual, federal, senador. Se convidado, não aceitarei. Eu sou candidato a senador e eu quero ficar os 8 anos como senador. Mas o PSD, o senhor entende que deve cobrar mais participação, deve cobrar um espaço maior? Mas não, nós não temos nenhum. Quando nós fomos criados... O AFIF, o AFIF não é. A própria presidenta declarou. O AFIF, quando o José Sarney foi presidente, ele criou com o governo do presidente Sarney o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Quando Itamar Franco foi presidente, ele foi o presidente nacional do SEBRAE. Quando Fernando Henrique foi presidente, ele criou no governo Fernando Henrique o Simples. Quando Lula foi presidente, ele criou o MEI, o governo do presidente Lula. E a Dilma, quando assumiu, ela o convidou, e eu fui o porta-voz do convite, para que ele a ajudasse a estruturar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Quando houve, de parte do governador, um rompimento com a AFIF, e quando ele se filiou ao PSD, e daí, por iniciativa do governador, esse rompimento, a presidente se julgou na liberdade de convidá-lo para ser ministro. E ela me consultou, eu falei, presidenta, dele seja em caráter pessoal, porque o nosso partido não vai participar do seu governo. Nós não ajudamos a sua eleição. Ela entendeu, ela fez um convite de caráter pessoal, ele aceitou. De parabéns a Dilma, de parabéns ao AFIF, porque ele está fazendo um excelente trabalho, mas a cota pessoal. Agora, se ela ganhar as eleições, é evidente que o partido vai participar do governo. Essa é a democracia. Claro. Dessa vez, ao contrário, vocês estão apoiando a eleição, né? Sim, então, e se ela perder, nós vamos para oposição. Vocês me cobrem isso, assim como há 3 anos atrás eu falei que nós não iríamos participar do governo. E a imprensa que apostou nisso quebrou a cara, porque nós não temos um único prego em nenhum governo. Se ganharmos as eleições, nós vamos participar do governo, é correto, é justo, porque essa seria uma deslealdade com o eleitor. Sim. O eleitor está votando na presidente sabendo que o PSD está junto e que vai governar junto. Claro. Então nós temos o direito, pela democracia, democraticamente, de participar do governo. E se ela perder, diferentemente do que é a moda no Brasil hoje, nós não vamos querer nos acomodar no governo, nós vamos para a oposição. Prefeito, estou vendo aí os seus projetos e apreciando muito, são projetos muito pertinentes e que ajudariam muito São Paulo. Mas esse seu entusiasmo não se choca um pouco com as pesquisas estão dizendo hoje, que ainda o colocam distante, no mínimo, do Zé Serra? Olha, Roberto, na eleição para prefeito eu tinha 3%, o Geraldo Alckmin 50%, a Marta Suplicy 30%. E eu, evidentemente, que eu tinha 3%, porque eu nunca tinha sido candidato a prefeito. Então eu comecei devagarzinho lá embaixo. Nessas eleições, volto a dizer, no início, há 3, 4 semanas atrás, porque a minha candidatura é muito recente, eu tinha 3%, estou hoje com 15%. O Serra tinha 44%, está com 33%. E o Suplicy tinha 38%, está com 22%. Então, eu estou disputando as eleições, eu acho que faz parte da democracia ganhar ou perder. Claro. Eu estou pronto para ganhar, muito entusiasmado com a oportunidade de ser senador. E se perder, vou continuar a vida pública dando a minha contribuição. Os projetos eu gostei muito. Queria lembrar um pouco da sua gestão do Cidade Limpa e saber a sua opinião, o senhor como mentor da Lei Cidade Limpa, como é que o senhor vê um momento eleitoral desse, onde a cidade fica emporcalhada por propaganda eleitoral para todo lado, invadindo as vias? Bom, primeiro, vamos deixar claro que existe o que é legal e o que é ilegal. Como eu sou contra a publicidade que suja a cidade, vocês estão vendo que não tem publicidade na minha candidatura. Eu não tenho publicidade nas ruas, eu não sujo as ruas, eu não tenho cavalete, eu discordo deles. Segundo, foi aprovada uma lei que proíbe toda essa publicidade, até porque já tem a rádio, a televisão, correio, não precisa. E essa lei foi aprovada, mas ela tem a sua vigência a partir da próxima eleição. Então não é ilegal, eu discordo de quem faça, mas é um direito. Mas já mostra uma postura, né? A pessoa que não respeita o cidadão, a cidade, emporcalha a cidade. Eu não faço. E a partir da próxima será proibido. Só emendando um pouco na minha pergunta, o prefeito Haddad afrouxou muito a Lei Cidade Limpa. O senhor acha que
a lei caiu em desuso na cidade? Não, não caiu porque a cidade aprova. Recente pesquisa ainda mostrou que 95% da cidade aprova a Lei Cidade Limpa. É a lei mais bem avaliada na cidade de São Paulo, portanto é muito difícil alguém alterar essa lei. Hoje na redação me perguntaram do Caçabinho. O Caçabinho, ele foi uma criação na nossa campanha de prefeito, não é? E muito vinculado a serviços, né, a atividade, e nós avaliamos bastante. Com certeza ele voltará às próximas campanhas, mas nessa campanha ele tinha, avaliamos bem e talvez não fosse adequado e compatível com o tempo que a gente tinha, né, de exposição e também com o perfil do senador, né? O senador é mais o legislativo, o parlamento, o Caçabinho ele fazia obra, dava aula. Aproveitando essa sua experiência em ver, né, o cenário político, queria falar um pouco da disputa aqui do governo estadual. O senhor acha que o SCAF vai estar no segundo turno? O senhor acha que ainda é possível ter um segundo turno na disputa? Acredito que sim, acho que haverá nesse fim de semana pesquisas internas, os trackings partidários, né? E foi de mais de um partido, mostraram o governador Geraldo Alckmin com 40%, o Paulo Scaff com 22%, o Padilha com 11% e os candidatos menores somando 5%. Portanto, eu acredito que esteja no rumo o segundo turno. É minha sensibilidade, não é? Porque os números ainda não indicam, mas a perspectiva é que teremos segundo turno. Nesse caso, o PSD colaboraria com o governo Scaff? Não, nós já estamos na aliança com ele, está. né? Eu sou senador na aliança com o Paulo Scaff. É mais no sentido de cargo, assim, de participação do governo mesmo. É como mais ou menos o mesmo pensamento do governo federal? Como com a Dilma. É impensável você estar numa campanha e não participar do governo, né? É uma deslealdade com o eleitor. Da mesma forma, o senhor irá para a oposição se ele perder. Lógico. Vamos ser claros aqui. O Brasil ou tem uma reforma política, ou os partidos mudam a sua conduta, ou nós nunca mais vamos recuperar a credibilidade com o eleitor. Como é que pode, se você perde uma eleição, você participar de um governo? E as pessoas veem com naturalidade isso. E a quantidade de partidos? Como é um novo partido, a gente quer mostrar que é uma nova postura. Portanto, aqui em São Paulo, se perdemos as eleições, não é oposição pela oposição. O que entender que é bom para o Estado, vão votar a favor. Não é votar contra tudo. Isso não significa... Isso é um desserviço para o Estado. Mas não tem nenhum sentido, é um despropósito você perder as eleições e participar de um governo. É um despropósito. Tem toda a razão. Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre o contrato da Controlar, né? Sempre gera polêmica, algumas vezes ele volta à tona com alguma novidade. Eu queria saber do senhor, por que o senhor acha que gerou tudo isso? O Ministério Público investigando, o novo prefeito rompendo, dizendo que o contrato era absurdo. Como que o senhor vê tudo não isso? Não tem nenhum absurdo, né? Então, só para o nosso telespectador, internauta aí, tá, a par, não existe mais nenhuma dúvida. O Poder Judiciário se manifestou na sua plenitude, é um contrato legal, um contrato correto, administrativamente, porque ninguém questionou a questão moral, era questão administrativa. E hoje não há nenhuma dúvida, o Poder Judiciário já se manifestou. Em relação ao programa em si, eu lamento muito. Eu defendo a inspeção veicular. A ausência da inspeção veicular na cidade como São Paulo, onde os veículos são responsáveis por 70% da poluição atmosférica, vai tirar 1 ano e meio da sua vida, da minha vida e da sua vida. Então, eu sou a favor. Eu desculpe, quem quer viver menos, que então defenda. E defendo também que quem pague pela taxa é o proprietário do veículo, seja o proprietário do veículo. Eu respeito, a atual administração quis acabar. O fato de o Estado não assumir a sua responsabilidade e exigir isso também como uma lei estadual prejudicou? Não, a atual gestão quis acabar, o contrato estava em vigência. E ao longo dos anos ela vai ter que assumir isso. Quando os resultados da ausência do programa vierem a público, aí é evidente que elas vão ter que dar satisfação à opinião pública. Estou muito tranquilo. Eu costumo defender minhas posições e explicar por quê. E estudos muito profundos mostram que 70% da poluição atmosférica vem da poluição dos carros. Então, nada mais correto do que você ter inspeção veicular.